Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é dia 25 de março de 2022, estou eu aqui no 25º vídeo do Desafio dos 31 Dias. Fiquei muito feliz com o vídeo de ontem, de eu ter conseguido ajudar vocês de alguma forma e da quantidade de visualizações, tá bom? Gratidão por me permitirem ajudar. Bom, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre céu e inferno. Como que vocês pintam aí na cabeça de cada um de vocês o céu e o inferno? Vocês já pararam para pensar nisso? Como que vocês acreditam que é o céu? Como que vocês acreditam que é o inferno? O céu, aquele paraíso, uma praia. O que seria assim para vocês esse paraíso que pintam, né? E o inferno? Seria um caldeirão, né, com aquele ser com dois chifres, aquele monte de fogo, aquelas pessoas gritando. Como que vocês pintam isso na cabeça de vocês? Na minha infância, eu acreditava realmente assim. O céu era uma coisa boa, né? Um mar, a gente imagina com coqueiros. E o inferno era muito, né? Era aqueles caldeirões de bruxa, né? Aquelas coisas, as pessoas gritando, por favor, né? Então, a gente tinha essa concepção também na infância. Acredito que muitas de vocês ainda nunca pararam para pensar ou ainda tem essa imagem, né? Então, achei muito interessante trazer hoje para vocês esse assunto, que inclusive eu quero indicar aqui para vocês esse livro aqui, ó, do Allan Kardec, tá? O Céu e o Inferno. Gente, esse livro, ele é muito legal, ele traz muitos esclarecimentos, como que as pessoas viam o céu na antiguidade, né? Enfim, vários termos que a gente não consegue entender. Por que teve essa ideia do céu, paraíso, do inferno, fogo? Enfim, é muito, muito, muito esclarecedor. Aliás, todos os livros de Kardec, eu falo que independente aí da crença de cada um, são livros que valem a pena ler. O Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese, tá? São 5 da coleção. E eu quero começar um pouquinho falando com vocês hoje desse livro. Tem um capítulo aqui que é assim, o inferno, né? A Intuição das Penas, desculpa. E aí o livro começa esclarecendo o seguinte: em todos os tempos o homem acreditou, por intuição, que a vida futura deveria ser feliz ou infeliz. Então assim, sempre foi assim, por intuição, né? Então deveria ser feliz ou infeliz em razão do bem ou do mal que se faz nesse mundo. Assim é que os povos guerreiros colocam a sua suprema felicidade nas honras prestadas à bravura. Os povos caçadores, na abundância da caça, eles depositam toda a felicidade. Quem caça mais é mais feliz. Os povos sensuais, nas delícias da volúpia. Enquanto o homem está dominado pela matéria, não pode senão imperfeitamente compreender a espiritualidade. E é por isso que ele faz das penas e dos gozos futuros um quadro mais material do que espiritual. Ele imagina que se deve beber e comer do outro lado. Para compreender, então, pelo fato dos homens serem muito materialistas, esse entendimento mais espiritual da coisa ia chegar só com o tempo. Não tinha-se naquela época, né, uma evolução, né, um desenvolvimento intelectual suficiente para compreender de outra forma. Então era muito assim, radical. Era o céu, tinha o inferno, então pintava um paraíso, o inferno tinha que ser, né, quente ou frio. Então nas regiões quentes, o inferno era um fogo. E nas regiões frias, aquelas regiões muito, muito frias, pintava o inferno como gelo. Então sempre, né, tudo por causa do materialismo do homem, né? Daí o livro fala que Jesus não podia de repente destruir as crenças enraizadas dos homens quando Jesus chegou. Faltavam aos homens os conhecimentos necessários para conceberem
o infinito do espaço e o número infinito de mundos. A Terra era para eles o centro do universo. Não lhe conheciam nem a forma da Terra, nem a estrutura interna. Tudo lhes estava limitado ao seu ponto de vista. Olha que dificuldade, que povo que Jesus encontrou na época, né? As suas noções de futuro não poderiam se estender além dos seus conhecimentos. Então Jesus falava como, gente? Por parábolas. Então, Jesus limitou-se a falar vagamente da vida feliz e dos castigos que esperavam os culpados. Mas, olha que legal isso aqui, mas em nenhuma parte em seus ensinamentos encontra-se o quadro de suplícios corporais dos quais os cristãos fizeram artigo de fé. Olha que interessante a gente saber disso, né? Então, assim, em nenhuma parte nos seus ensinamentos encontra-se o quadro de suplícios corporais, esse fogo queimando, né? Dos quais os cristãos fizeram artigo de fé. E daí, eu quero trazer hoje para vocês uma palestra maravilhosa que eu assisti do Haroldo Dutra. Gente, procurem as palestras do Haroldo Dutra aí na internet, tem muitas no YouTube. Ele nem imagina o quanto ele já me ajudou. Eu já passei inúmeras palestras do Haroldo Dutra, inúmeras. Ele já foi meu companheiro de cozinha. Eu fico com fone de ouvido. Eu chego a voltar, sabe? Quando você volta, fala, deixa eu ouvir isso de novo. Eu falo, cara, como isso me tocou, como acredito nisso, sabe? Umas coisas tão fortes assim que ele fala que fazem muito sentido pra mim. Eu assisti uma palestra faz um tempo já e eu sempre deixo salva na minha playlist, né, do YouTube. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essa palestra do Haroldo Dutra, tá bom? E eu vou deixar o link dessa palestra na descrição do vídeo para que se vocês quiserem escutar pela voz, né, e pela interpretação do Haroldo Dutra. Eu vou tentar aqui dar uma passada mais ou menos, tá? Ó, céu e inferno, vocês não têm noção o quanto eu demorei para conseguir fazer esse N contrário, ainda não deu. Porque a câmera tá invertida, senão vocês vão enxergar errado. Mas enfim, por que eu trouxe esses dois vidrinhos, né? Para exemplificar para vocês, para ver se faz sentido para vocês esse céu e inferno que pintaram pra gente, tá bom? Então assim, ó, potinho do céu, tá? Potinho do céu, você vai juntando, imagine vocês, que a gente vai pro céu ou pro inferno de acordo com a quantidade de pedrinhas que a gente acumular, tá certo? Então, fez uma boa ação, até peguei as pedrinhas da Lulu aqui, ó. Fez uma boa ação, pedrinha pro céu. Fez uma má ação, pedrinha pro inferno, tá bom? No final, você vai contar quantas pedrinhas tem aqui e quantas pedrinhas tem aqui, e isso vai definir para onde você vai quando você morrer. Combinado? Vamos imaginar assim, se você faz sentido para você. Daí imagine você no seu próprio velório, 99 pedrinhas no céu, 100 pedrinhas no inferno. E você lá suplicando, pelo amor de Deus, Senhor, por uma pedrinha, me dê oportunidade, por uma pedrinha eu vou pro inferno. Faz sentido para vocês? Agora sim, imagine outra situação. Imagine que você está dando ré no seu carro, está saindo com seu carro de manhã, né? Dando ré. E de repente você passa em cima do seu gatinho. Imaginar essa situação? Para onde você vai? Inferno. Ah, mas foi sem querer. Não importa, foi uma má ação. Você vai para o inferno, tá bom? Agora imagine uma criança que cresceu aprendendo a maltratar os animais, não dando valor nos animais, e cresce aquele adulto revoltado que pega o gatinho pelo rabo, joga e atira. Imagine que esse adolescente pegue uma pedra e atire na cabeça de um gatinho e mata de propósito. Para onde esse adolescente vai? Para o inferno. Daí eu pergunto para vocês, isso é justo? Você passou em cima do gatinho sem querer e ele jogou uma pedra querendo, não importa. Vocês vão para o inferno. Daí o sortudo e o azarado se encontram lá no céu.
Fala, poxa vida, que legal você aqui. Tudo bem? Tudo bem. Poxa, você veio pro céu também? Que legal, legal. Daí o sortudo pergunta assim pro azarado: poxa, e a sua mãe e seu pai? Eles estão bem? Ai, estão os dois no inferno. Nossa, sério? Por quê? Bom, minha mãe, sem querer, num acidente, atropelou uma pessoa e ganhou 10 pedrinhas no inferno. Por 10 pedrinhas ela foi pro inferno. E o seu pai? Ai, meu pai ficou 3 meses doente antes de morrer, não conseguiu fazer o bem, faltava só uma pedrinha para ele ir pro céu, ele não conseguiu. Nossa, sério? Caramba! E você? Como foi sua vida? Né, para você chegar aqui no céu? Aí o azarado fala: ah, não foi fácil não. Desde os 8 anos de idade eu trabalho. Passei muita fome. Uma vida de muito esforço, muito trabalho. E aí contou toda aquela ladainha, né? E aí ele acabou perguntando pro sortudo: e você? Como foi? Como foi sua vinda pra cá? Ah, minha vinda pra cá foi tranquila. Eu tava simplesmente assistindo televisão, morri, acordei aqui. Nossa, sério, azarado fala. É, mas e aí? E como que foi sua infância? Ah, minha infância foi ótima. Eu nasci, meu pai tinha muitas condições financeiras. Sempre tive de tudo, todos os brinquedos, né? Mamãe e papai estão aqui no céu, inclusive. Aí o azarado fala: nossa, sério, caramba. Mas assim, por quantas pedrinhas seu pai e sua mãe estão no céu? Por 2 pedrinhas. O sortudo comenta. Por 2 pedrinhas os dois vieram diretamente para o céu. E aí o azarado começa: nossa, sério, caramba. E me conta um pouquinho da sua vida. O azarado pergunta. Fala: poxa, minha vida foi tranquila. Comecei a trabalhar com 25 anos, meu pai pagou minha faculdade. Aí meu pai foi embora e morreu e deixou todas as empresas para mim. Foi super tranquilo, casei. Né? Aí o azarado já tava com inveja no céu, né? Falando: não é possível. Sério? E a sua esposa? Minha esposa linda. E os seus filhos? Ah, meus filhos? Ixi, meus filhos já tem tantas pedrinhas que o passaporte dele já tá até garantido aqui pro céu. Daí eu pergunto pra vocês: faz sentido tudo isso pra vocês? 2 pessoas no céu pagando passaportes tão diferentes. Então essa foi a construção de Deus e de céu e inferno que nós homens fizemos. Por isso que tem tanto ateu nesse mundo, gente. Porque isso não faz sentido. Isso não tem lógica. Isso é sorteio, isso é bingo. Isso não faz sentido. A gente ser radical assim, ou céu ou inferno. Não faz sentido. Essa situação consola você? Essa situação te conforta, te inspira? Obviamente que não, né, gente? Então, assim, a maioria das pessoas, né, elas têm crenças religiosas infantis. Isso com todo o respeito do mundo, que inclusive o próprio Haroldo Dutra fala, né? Porém, em 1857, seres muito evoluídos, muito acima de nós, fizeram uma programação, fizeram um pacto. Gente, vamos lá ajudar esse povo a evoluir? Vamos lá falar para esse povo como que as coisas funcionam? Então, com a ajuda do Allan Kardec, que codificou, né, a doutrina espírita, esses espíritos ensinaram pra gente coisas muito simples. Ensinaram pra gente que a vida é um ciclo. Por que seria diferente com nós? Com todos nós? Então eles tiraram aquela imagem de Deus que a gente tinha. Eles tentaram desconstruir essa imagem, né, desse céu e desse inferno. E aí tem aquela frase famosa de Kardec, né, que é: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar. Tal é a lei. E não importa quão difícil esteja a sua vida hoje, porque ela sempre vai melhorar.
Quando a gente olha lá para trás, a gente escuta os nossos pais falando das dificuldades que eram, né? Não tinha nem sabonete, lembra? Não tinha geladeira. Aí olha para trás e via, né, como era difícil. É difícil pra gente hoje, imagina para eles lá atrás, sem internet, sem Google. Não é verdade? Então, isso nos traz a certeza de que as coisas evoluem, de que a vida é um ciclo, né? E se tá ruim hoje, que certeza que a gente pode ter? Que se tá ruim é porque a gente tá consertando. A gente tá consertando o que não tá bom. E quando fica bom, melhora. Obviamente, tá bom, melhora. Não é? Então a gente está consertando, a gente está acertando os pontos. Então, se você não está feliz numa área da sua vida, é porque você ainda precisa aperfeiçoar essa área, né? Então, a felicidade plena exige pureza plena. E é isso que nos falta muito ainda, né? Tudo progride, não é no nosso tempo. Então hoje, por exemplo, a pessoa trabalhou a vida inteira. A gente percebe que a gente nunca tá 100%, nada, nunca vai estar 100%. A vida tá sempre tirando a gente da zona de conforto. Então, às vezes, uma pessoa que trabalhou a vida inteira, juntou muito dinheiro, chega no final da vida, a pessoa vai curtir, ela fala, poxa, eu tenho tanto dinheiro hoje que eu juntei, mas hoje eu não consigo curtir porque eu tô com muita dor nas costas, tenho uma hérnia de disco, enfim. Aí você fala, poxa vida, né? Então, ou seja, no momento que a pessoa ia curtir tudo aquilo que ela conquistou, aparecem outras inúmeras coisas. A vida tá sempre em movimento, né? Então, a gente vem pra cá, a gente recebe um corpo novinho em folha para que a gente possa recomeçar. E o que a gente faz com esse corpo? A gente estraga com a nossa falta de equilíbrio. A gente exagera no açúcar, a gente exagera no sal, a gente não dorme direito, né? A gente precisa aprender a lidar com os limites do nosso corpo. Nosso corpo é frágil, sabe? E se a gente volta para cá, né, tantas e tantas e tantas vezes, é para aprender isso. Todas essas experiências, elas aprimoram a nossa alma. E olha que frase legal que o Haroldo falou, né? Que nós reclamamos na colheita, mas nós não refletimos no plantio. É verdade. Não, gente, por que as diferenças? Por que somos diferentes? Por que passamos por situações tão diferentes? Porque nós plantamos coisas diferentes. Cada um colhe o que planta. Esse provérbio é real, né? Então, por exemplo, a gente vem aqui, a gente acaba destruindo nosso corpo físico por N motivos, a gente vive uma vida maluca, né? E aí quando a gente volta, a gente retorna no corpo, muitas vezes, um exemplo, nasce um bebê com probleminha, com uma deficiência física, uma deficiência mental. E daí a gente olha para aquele bebê e a gente fica inconformado, fala, poxa, coitada dessa família, coitadinha dessa criança. Quando você adquire um certo entendimento, você começa a olhar essas dificuldades com outros olhos. Provavelmente, e eu falo provavelmente porque a gente não tem a certeza, né? Mas provavelmente esse bebê que a gente está vendo foi um espírito que está vindo aqui novamente, né, para reajustar algumas coisas naquele corpinho, no perispírito dele, né? Então ele veio nessa encarnação para ajustar algumas coisas, para que numa próxima encarnação ele consiga um corpo novo, tenha um corpo bom, para que ele possa continuar a evolução dele. Então assim, nada que acontece é por acaso. Porque senão seria injusto. Por que uma criança nasce perfeita e a outra nasce com algum problema? E aí a gente volta naquele vídeo, inclusive, que eu fiz das causas atuais das aflições e as causas anteriores às aflições. Então, se uma criança chegou aqui agora, ela não fez mal para ninguém, não fez nada de ruim, por que ela está passando por uma situação tão difícil? A gente vê tantas situações difíceis com crianças. Aí a gente pergunta por quê? Então, se não foi causa
algo que causou agora, que eu também comentei no vídeo que a gente causa muitos dos nossos sofrimentos aqui, com certeza foi, né, numa vida anterior que a gente causou. E se não fosse dessa forma, eu repito, Deus seria muito injusto. Então, quando a gente começa a enxergar, a vida dessa forma, até aquilo que é injustiça passa a ser justo. Sabe? A gente começa a enxergar nas dificuldades de cada pessoa, e olha que são inúmeras, dificuldades financeiras, muitas diferenças de classes sociais, diferença assim drástica, gente. Pessoas comendo lixo e pessoas comendo caviar. E aí você começa a enxergar tudo aquilo e fala, por que as diferenças? É sorte? É azar? Né? Uma pedrinha que a coitada da pessoa não conseguiu pôr no céu e outra, né? Então, assim, isso aqui, gente, acaba não fazendo sentido, né? Isso não é justo. E quando a gente vai aprendendo a olhar as coisas, as dificuldades, lembra que eu falei para vocês até no vídeo de ontem que é importante para mim procurar Deus, tentar enxergar Deus nas adversidades, em tudo que está à minha volta? Então, quando a gente consegue uma determinada evolução espiritual e a gente busca isso todos os dias, né? A imagem de Deus pra gente fica completamente diferente daquela imagem lá atrás que pintaram pra gente. Vocês já ouviram aquela frase, tem que ser temente a Deus, você tem que temer Deus. Eu, no meu entendimento, eu acredito que não seja assim. Nós mesmos causamos os nossos sofrimentos, as nossas dores. Existe um pai que ele não vai decidir por você, ele te dá o livre-arbítrio, mas ele está do seu lado para te orientar. E por mais que você plante muito mal, muito mal, ele vai ficar do seu lado na hora da colheita, te ajudando a resolver todos os problemas que você causou. Então esse é o nosso Pai amoroso. Sabe, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo hoje. Eu trouxe só umas pinceladas, né, da palestra do Haroldo Dutra. E eu vou deixar o link, assistam, sabe? Adquiram o livro do Allan Kardec, O Céu e o Inferno, tá bom? Eu gosto muito do tradutor Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Já falei pra vocês, né? Esse daqui não é, tá? Que esse aqui eu ganhei, mas eu indico pra vocês porque é muito clara a forma que é colocada à disposição. Eu acho bem legal pra estudar. E é isso. Lembre-se de que não existem injustiças. Então hoje eu trouxe pra vocês um pouquinho mais da visão da reencarnação. Uma coisa aqui que eu acredito muito e que me conforta demais. Em todas as adversidades da vida, tudo que a gente já conversou, né, sobre desencarnes coletivos, sobre doenças, inclusive sobre a partida precoce da minha filha Luna. Eu espero com esse vídeo ter confortado vocês de alguma forma, ter ajudado de alguma forma. Se aprofundem nos estudos, tem muito material, muita coisa legal, tá bom? E eu acho legal, vou indicar de novo o filme do Allan Kardec, que tava na Netflix, tá? Não sei se tá ainda, mas assim, do Allan Kardec, para vocês entenderem como que foi, sabe, essa instrução que nós recebemos dos espíritos superiores, tá? Tirando essa imagem feia que nós criamos de Deus e trazendo essa imagem tão linda de um Deus cheio de bondade, cheio de justiça. Um beijo enorme para vocês. Boa noite, durmam com Deus, gente.